Ele foi exilado lá por pregar a palavra a um povo religioso. É o que a palavra diz, não é? Ele estava lá por pregar, exilado, excomungado da igreja, da sociedade, de todo o mundo. Amém? Mas ele não foi excomungado daquele que o amou e o lavou em seu próprio sangue. Ele estava com sua presença na ilha chamada Patmos, por amor da palavra de Deus. Pergunto-me quantos pregadores iriam hoje? Chegou ao ponto em que, se até vão fazer alguma coisinha, ficam transtornados. Ficamos tão conturbados com isso. E aqui este homem tinha sido fervido em óleo por 24 horas e lançado na ilha de Patmos, e o Senhor ainda estava com ele. Gosto daquele antigo hino que cantavam: se Jesus for comigo, irei a qualquer lugar. Nós o cantamos, mas me pergunto se falamos sério ao dizer isso. Na minha honesta opinião, não demorará muito para você ter oportunidade de provar isso. Então, é melhor ter certeza. Verifique, faça um levantamento, veja se está tudo certo. Agora, exatamente como só estou começando aqui agora, João responde, e ele disse que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eu estava no Espírito. Gosto disso. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor. Falando de outro dia agora, aos meus amigos adventistas, que com certeza vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Muito bem, no Espírito, no dia do Senhor. Entrou no Espírito, e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. Não deixemos estes símbolos agora. Estamos lançando o fundamento agora, para sabermos do que estamos falando quando eu chegar aqui. Vejam sobre o que vamos falar. Quem é? O que é este homem? Qual é a revelação de Jesus Cristo? Quem é ele, afinal? Como isto veio? O que significa para mim? Vejam se significa algo para vocês. Vejam o que acontece ali para mim. Notem, eu estava no Espírito. Não importa quão santo você seja, quão temente seja, quão bom ministro ou membro leigo, seja o que for, você nunca conseguirá nada com Deus até que entre no Espírito. Isso mesmo. Não quero dizer entrar em emoção. Quero dizer entrar no Espírito, entende? Entende? Veja, você entra em emoção, faz qualquer coisa, mas quando entra no Espírito, você vê coisas. Isso mesmo. Posso imaginar o velho Elias, o velho profeta lá naquele dia, quando o filho de Acabe, eles tinham feito uma aliança com alguns incrédulos e Jeosafá se uniu a eles. E saíram pelo deserto por 7 dias e não levaram bússola por apenas 7 dias, o suficiente para sustentá-los por 7 dias, não consultaram o Senhor, apenas foram mesmo assim. Isso não é típico das pessoas? Vou lhe dizer, aquele trabalho é melhor. Vou deixar esta igreja e ir para aquela. Agora é melhor consultar o Senhor sobre isso, averiguar o que é. Foram lá e viram que haviam se metido em problemas. O abastecimento de água foi cortado. Esse é o problema das igrejas hoje, andando por aí, fazendo muitas coisas sobre as quais vocês não consultam o Senhor e seu suprimento está sendo cortado. Vocês se perguntam por que não recebem as bênçãos que recebiam e o poder de Deus operando entre vocês. Talvez a linha de abastecimento tenha sido cortada. Sabem, quando vocês saem, a água, às vezes vou ao deserto lá no Arizona, e noto que todo pequeno arbusto naquele deserto é perigoso. Ele o espeta. Todas as vezes que você encosta nele, ele o espeta. Como não tem água suficiente para sustentá-lo, ele produz espinhos como defesa. Você volta aqui, ou ao Oregon, ou a algum lugar onde chove o tempo todo, e cada um daqueles mesmos tipos de arbustos não tem espinho. Veja, a água os mantém macios. E esse é o problema da igreja.
quando você fica todo seco e acorrentado e tudo mais, você fica tão frio e formal e indiferente, não recebe bênção espiritual. Então seu coração fica repleto e cheio de indignação e ira e todos, vou me vingar dele, vou me vingar dela, vou sair da igreja. Apenas um monte de espinhos vivendo num deserto. Isso mesmo, você precisa é que chova um pouco da água do Espírito Santo, a antiga em você. Amacie esse velho coração duro. Amém. Não estou tentando fazer graça, estou tentando transmitir isso a você. Irmão, você verá, se receber a marca da besta, onde se achará? E você fica totalmente indefeso e sem esperança quando o faz. Não há remissão para isso. Você nunca conseguirá sair disso. Isso mesmo. Você pode ficar assim, num piscar de olhos quase. Veja, então, cuidado. Agora, aqui está. Dará a ele, notem, o deserto. Eu disse, as águas, como as águas, os mantinham macios. É o que fazemos hoje. Entramos no Espírito. João disse, eu estava no Espírito. Quando Elias, lá no deserto, eles vieram. Jeosafá disse, vamos descer e consultar o profeta. Eles foram perante o profeta. Bem, agora isso suscitou sua justa indignação. Ele olhou para aquele homem e disse, por que não vai ao Deus da sua mãe? Por que não volta para sua própria velha igreja fria e formal? Porque veio a mim quando se meteu em problemas. Não foi uma coisa muito boa para se dizer, mas são palavras suficientes para expressar isso. Porque veio a mim? Porque não vai ao Deus da sua mãe? Vocês têm aquelas grandes e belas igrejas e todos aqueles sacerdotes bem alimentados e tal lá. Voltem e perguntem a eles sobre isso, porque vieram aqui a mim. Ufa, que coisa! Com certeza. Ele ficou meio enfastiado, não ficou? Ele disse, se não respeitasse a presença desse homem temente, Jeosafá, eu nem olharia para você. Oh, que coisa! A condição em que esse profeta chegou. Agora ele, com esse tipo de gênio, ele disse, bem, trazei-me um músico. Algumas pessoas não creem em música na igreja. Mas ele disse, trazei-me um músico. E quando o músico começou a tocar um bom hino antigo, mais perto, meu Deus, de ti, como queiram chamá-lo, eu não sei. Quando o músico começou a orar, o Espírito de Deus veio sobre o profeta. E quando o Espírito veio nele, ele teve uma visão. Começou a ver coisas. Você tem de receber o Espírito de Deus. Ou você diz, não consigo entender como as pessoas conseguem dizer amém. Entre no Espírito uma vez. Isso mesmo. Não consigo ver como eles ficam no jogo de beisebol e dão tapinhas nas costas uns dos outros, e gritam, e dão vivas, e abaixam os chapéus, e se comportam assim. Parece loucura para mim. Bem, você diz, você não é muito fã de beisebol. Sou quase tanto. E você, como cristão? Muito bem. Isso mesmo, você tem de entrar no espírito disso. Era assim quando você ia aos bailes. Não creio que você iria agora, claro que não, mas se você ia, eles tinham de tocar música rítmica e tocar bateria e tocar os tambores e fazer todo tipo de coisa referente a isso. E as mulheres tinham de ir para lá seminuas e tudo mais, e dançar nas pistas de dança e tal, entrar no espírito do baile. Ora, isso mesmo, você entra no espírito disso, é o espírito do diabo. Fico feliz por vocês dizerem amém, pois é a verdade, provarei pela Bíblia. Isso mesmo. Muito bem. Diz, bem, não creio, irmão. Bem, você... Não é o que você diz ou o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. É o que encerra o assunto. É a palavra final. Sim, Senhor. Ele disse, se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Isso mesmo. E lembram-se daquela mulherzinha que ensinou sua filha a sapatear e tal, e foi lá e dançou diante do rei e pediu a cabeça de João Batista. 70 das suas filhas morreram como prostitutas e na forca,